O Capitão América é o herói que, para mim, mais se desenvolveu durante todo o universo cinematográfico da Marvel. Além disso, ele é o herói que facilmente possui a melhor das trilogias. Porém, muita gente ainda o vê como sendo apenas um escoteiro, um cara que segue ordens de uma bandeira. Mas o Capitão é muito mais do que isso. Steve Rogers é o melhor que os Vingadores têm a oferecer e por isso se torna o melhor personagem da Marvel, pelo menos nos cinemas. Quando consideramos os Vingadores, é comum a gente pensar nos heróis mais populares da Marvel, como o Homem de Ferro ou Pantera Negra, ou então naqueles que são os mais poderosos, como Thor e Capitã Marvel. Mas pouco se fala daquele que tem o arco dramático mais impressionante dentro do universo Marvel. E como bem provavelmente esse vai ser o fim do personagem como a gente conhece, eu resolvi deixar aqui no vídeo o eterno legado que o Capitão América vai nos deixar. Capitão América já pode nos causar um certo problema logo de início, logo no nome dele, porque anuncia que ele é o espírito dos Estados Unidos. Ele é basicamente a incorporação dos valores tradicionais americanos no formato de super-herói. Mas isso me levantou a seguinte questão: qual América que ele representa? Se formos levar em conta o princípio histórico, o personagem nasceu lá em 1941 como se fosse uma propaganda anti-Hitler. E ao longo dos anos ele refletiu vários momentos da história americana. Mas quando se trata da encarnação do universo da Marvel nos cinemas, o personagem não alimenta qualquer nostalgia com relação aos Estados Unidos. É até que o contrário. Durante o arco dos seus 3 filmes, somado à Guerra Infinita, o personagem vai deixando de ser um soldado e vai se tornando um rebelde, um insurgente. Mas mais importante que isso, nos tempos confusos e duvidosos de hoje em dia, o Capitão nos envia uma mensagem sobre o que significa ser um herói moderno. De acordo com ele, a gente pode inferir que o herói moderno não é aquele que se curva a qualquer ideologia ou rótulo, mas sim se servir aos princípios morais os quais você acredita antes de tudo. Se a gente for tentar responder aquela pergunta sobre qual que é a América representada de hoje, talvez a gente deva olhar mais para a figura do Tony Stark. O bilionário, gênio, playboy e filantropo representa muito mais a América de hoje em dia do que a figura do Steve Rogers. O Capitão representa o que a América deveria ser, ou o que ela já foi há muito tempo atrás. E da mesma forma que a noção de sonho americano sempre foi muito mais uma ideia do que a realidade per se, o Capitão também é uma ideia. Ou melhor dizendo, é um ideal a se aspirar. Nós podemos argumentar que facilmente o herói que mais está ao nosso alcance para imitar é justamente o Capitão América. Nem todos nós podemos ser espiões internacionais, deuses nórdicos, reis de uma tribo super rica ou bilionários filantropos. Mas podemos nos esforçar para ser moralmente firmes, igual o Capitão é. E você pode estar se perguntando por aí, o Capitão herdou todas as habilidades que ele tem do soro de super soldado, não é? Então o Tony estava certo quando ele diz que You're a laboratory experiment, Rogers. Everything special about you came out of a bottle. Só que eu tenho que te dizer que não. O que torna o Capitão especial não são as habilidades que ele adquiriu pelo soro de super soldado, mas sim pelo seu senso de justiça único e seu caráter fundamental. Aliás, se formos levar em conta o quesito de superpoder ou super força, existem dezenas de heróis que têm isso numa escala muito maior que o Capitão América. O que diferencia o Capitão é o seu senso de certo e de errado, a sua coragem, a sua determinação, a sua vontade de se sacrificar por uma causa muito maior por livre escolha. Mas então, se a essência do Capitão América é o seu código moral e ele está aqui para nos ensinar como ser um herói moderno, nós podemos concluir que o núcleo da nossa identidade também deve ser a moralidade. Mas quais são exatamente os princípios do seu código? Mais fundamentalmente, a sua bússola moral interna é muito mais forte do que qualquer lealdade a um governo ou uma instituição. Ele acredita que o senso de certo ou errado tenha que vir antes de tudo e acima de todos. O que faz da postura filosófica do Capitão ser muito mais próxima à deontologia. Filosofia essa que trata sobre os deveres e a moral.
É uma teoria sobre a escolha dos indivíduos, sobre aquilo que é moralmente necessário e que sirva para nortear as nossas ações. Mas isso eu vou deixar para outro vídeo sobre a filosofia da guerra civil da Marvel, só fica ligado. Além disso, o Capitão se opõe fortemente a qualquer tipo de restrição ou regulação à sua liberdade, o que faz dele acreditar mais em indivíduos do que em instituições. I've been on my own since I was 18. I never really fit in anywhere, even in the army. My faith's in people, I guess, individuals. And I'm happy to say that for the most part, they haven't let me down. O Capitão é o eterno defensor das minorias, e como diz a filósofa Ayn Rand, a menor minoria que existe é o indivíduo. E justamente por conta desses fatores, o Capitão é automaticamente contra qualquer tipo de ditador, de regime autoritário ou de acúmulo de poder. Falando em poder, a gente pode notar algo muito curioso sobre a conjuntura final do Capitão América, que a sua arma principal é um escudo. E isso diz muito sobre a filosofia com relação à guerra. Escudos são por natureza defensivos, não ofensivos. Diferente de qualquer outro herói da Marvel que tem os seus poderes basicamente em função do ataque, o do Capitão vem pela defesa. Digamos que ele é um velho adepto daquele ditado de o melhor ataque é a defesa. O seu objetivo, portanto, é acabar com a violência e proteger as pessoas. De maneira geral, o Código do Capitão nos incentiva a desconfiar de pessoas em cargo de poder, seja ele político ou corporativo, além de manter uma base moral sólida em favor dos indefesos. Mas para isso tudo acontecer, o Capitão nos ensina que a gente deve fazer aquilo que é certo antes de prestar lealdade a qualquer grupo específico ou organização. É bastante significativo o fato de que o Capitão América, tanto nos quadrinhos quanto nos cinemas, tenha nascido durante o período da Segunda Guerra Mundial. Isso porque a Segunda Guerra Mundial foi um confronto que a gente enxerga hoje como relativamente fácil de identificar quem é o lado certo e quem é o lado mal. E isso espelha o fato de que o primeiro filme do Capitão América também é um filme preto e branco. De um lado nós temos o nosso herói, que é a personificação da bravura e da bondade. Do outro nós temos um nazista. Mas essa simples dualidade não dura muito tempo, porque no fim desse mesmo filme, o Capitão literalmente acorda no século XXI. E isso quer dizer muita coisa. Ele perde a paranoia da Guerra Fria, os escândalos de Watergate, a Guerra do Vietnã, os atentados terroristas, enfim, ele perdeu tudo isso. Mas o mais interessante de tudo isso é que o Capitão traz essa sua mentalidade tradicional do bem e do mal do século passado até os tempos de hoje, o que é particularmente raro atualmente. É inegável que as suas experiências de guerra não chegaram a abalar os seus valores morais, a sua virtude, a sua eterna luta contra o mal ou qualquer pessoa acumulando poder demais. A própria lealdade do Capitão para com o seu melhor e eterno amigo Bucky Barnes é algo a ser estudado. Isso porque demonstra especialmente o caminho que a sua moralidade foi sendo forjada antigamente, durante esse período de preto e branco. Esse conjunto de fatores, na verdade, torna isso tudo mais interessante quando a gente analisa que, na verdade, o Capitão não se encaixa muito no presente. A sua personalidade não coincide com a ambiguidade dos tempos modernos de hoje. Além disso, ele perdeu todos os seus amigos e qualquer relação de familiaridade que ele tinha com o passado. Ele se sente um peixe fora d'água, um marginal, alguém que está às margens da sociedade. E isso fica muito evidente em Guerra Civil. E mesmo tendo o Soldado Invernal ao seu lado, o Bucky já não é mais aquele mesmo cara da vida passada. Ele está muito mais instável agora, quando a sua melhor amiga e eterna paixão platônica, Peggy Carter, morre. Ela era o seu último vínculo com a sua vida antiga no passado. E esse vínculo se foi. Representa o último fio que ligava ele às suas origens. E isso tudo serve para mostrar que o Capitão América de fato não se enxerga totalmente no presente. Mas isso não faz dele desnecessário para os dias de hoje. É muito pelo contrário. E isso nos diz que se há uma coisa que devemos manter por perto nos dias de hoje, é justamente o nosso senso de moralidade, esse ideal de bondade desobstruída e descomplicado, e que isso nunca deveria sair de moda. Rapidinho, deixa eu te falar um negócio. Se essa é a primeira vez que a gente está se vendo, muito prazer, cara. Eu sou o Vaz e é demais te ter por aqui. Bem-vindo ao canal da Lemon.
Aproveitando isso, já deixa aquele like maroto no vídeo, compartilha para aquele teu amigo que fala que o Homem de Ferro é melhor e principalmente se inscreva no canal. Pode ser? Voltando. Olha, o termo rebelde sem causa é muito usado por aí, e com razão. Mas definitivamente esse ditado não se aplicaria ao Steve Rogers. Pensa comigo, acordando nos dias de hoje, o capitão vai ter que adaptar esse código moral preto e branco para o mundo mais ambíguo de hoje em dia. Ele já não acha tão fácil decifrar o bem ou definir aquilo que é certo. We try to save as many people as we can. Sometimes it doesn't mean everybody. But if we can't find a way to live with that, next time, maybe nobody gets saved. E servir ao seu país se torna muito mais complicado quando ele próprio não concorda com as ações que os seus líderes estão fazendo. Mas é aí que está todo o charme da coisa. O arco do Capitão América é, na verdade, uma grande progressão. De patriota a insurgente, de soldado a rebelde, com muita causa, diga-se de passagem. No primeiro filme, as ações do seu país estavam em sincronia com a sua moral, mas as coisas caminham de um jeito que em Guerra Civil nós vemos o Steve largando o seu escudo de Capitão América no chão, numa daquelas que é uma das cenas mais emblemáticas da história da Marvel. É o momento onde justamente o Steve rejeita a identidade de Capitão América. E isso nos representa muita coisa, porque esse escudo icônico do Capitão representa uma fase na vida dele onde o Capitão e as ações do governo estavam na mesma página, quando ainda era possível enxergar as coisas numa ótica branca e preta. E isso está longe de onde ele se encontra agora. Já em Guerra Infinita, encontramos um Steve com um uniforme muito mais escuro, quase beirando o inteiro a preto. E a sua arma, que outrora representava uma filosofia mais defensiva, passa a se tornar um escudo ofensivo, de ataque, representando a sua nova identidade de vigilante sem remorso nenhum. Toda essa progressão do Capitão América nos deveria refletir e fazer a seguinte pergunta: o que significa ser uma pessoa boa no mundo complexo de hoje? O heroísmo do Capitão, no seu âmago, não é sobre se curvar a qualquer palavra de ordem ou ideal construído. É sobre se permanecer fiel aos valores mais profundos daquilo que constitui a sua humanidade. I'm asking a lot. The price of freedom is high. It always has been. And it's a price I'm willing to pay. And if I'm the only one, then so be it. But I'm willing to bet I'm not. Uma das contradições mais interessantes do Capitão América é que, uma vez que ele foi concebido originalmente para ser uma imagem de fidelidade aos Estados Unidos, eventualmente ele rejeita a ideia de ser regulado por qualquer órgão do governo. Depois que ele descobre que a SHIELD está fazendo armas usando o Tesseract em Vingadores 1, nós nunca mais o vemos cegamente confiar nos poderes estatais de novo. Tanto é que em Soldado Invernal ele já é um Capitão América muito diferente daquilo que a gente viu em Vingadores 1. Falando em Soldado Invernal, esse é um filme que, para mim, nos encoraja a agir contra instituições corruptas, do mesmo jeito que o Capitão América faz. Mas no momento em que chegamos em Guerra Civil, o cenário já se torna muito mais complexo e nebuloso que a gente podia imaginar. Os Vingadores estão divididos sobre se eles devem ou não ser supervisionados por um painel da ONU. De um lado, lutam por segurança, do outro, por liberdade. Agora, o adversário do Capitão é o próprio establishment da realidade que ele vive. Em linhas gerais, ele não aceita a ideia de ser restringido. Isso porque ele luta pelo bem em si, não por um governo, não por uma bandeira, ou qualquer organização que não esteja alinhada com a sua bússola moral, nem que sejam os Vingadores. Aliás, se formos olhar aos filmes anteriores do Capitão, a gente vê pequenas pistas de que, na verdade, o Steve sempre foi um cara muito individualista. Desde o início, ele não teve escrúpulo nenhum em quebrar as regras só para fazer aquilo que ele achava que era o correto. Esse tipo de atitude pode ser vista tanto como admirável como arrogante, depende do seu ponto de vista. Mas para o Capitão, o seu ethos é fazer aquilo que ele acha que é certo. Através do Capitão, vemos como o significado de herói muda com relação ao tempo. Na Segunda Guerra Mundial, ser um herói significava se alistar ao exército e ajudar a combater o fascismo. Já nos dias modernos, trata-se de manter em um alto padrão moral e agir quando a gente não consegue fazer isso. Por fim, o legado do Capitão América nos lembra que você deve pensar por si próprio
e agir de acordo com aquilo que você acha que é a coisa certa a se fazer. E defender os princípios que você acredita, não de um governo ou de um grupo específico ou de uma ideologia qualquer. Não importa o custo. What made to you so special? Nothing. I'm just a kid from Brooklyn. Bom, por esse vídeo era isso. Eu tô muito feliz que você tenha visto até aqui. E se você também é um grande fã do Capitão América, arrebenta esse botão do like aqui e se inscreve no canal. Me fala qual que é o outro personagem da Marvel que eu deveria fazer um estudo mais analítico. E por esse vídeo era isso. Eu sou o Vaz e até mais.